O caso é o seguinte, eu acabei de mostrar para vocês que há como presidente discordar de algo que aconteceu no âmbito do Poder Legislativo, utilizando o veto, parágrafo 1º do artigo 66. Mas o mecanismo do veto faz parte do processo legislativo comum. E logo na primeira aula eu falei para vocês, olha gente, as leis orçamentárias são leis ordinárias, são leis temporárias e são leis especiais. Estão lembrados? Por que são leis especiais? Porque há todo um rito processual específico que se aplica tão somente ao PPA, à LDO e à LOA. Mas no caso do veto, não é uma regra do processo orçamentário, é uma regra do processo legislativo comum. E pode sim, desde que, agora eu respondo, desde que o executivo, aquele que vai utilizar, no caso, essas regras, a regra do veto, observe anteriormente as regras do processo orçamentário, que estão onde? Nos artigos 165 ao 169. Então, gente, de forma a subsidiar as normas do processo orçamentário, poderemos sim utilizar as normas do processo legislativo comum. Isso está na Constituição Federal? Mostro para vocês. Artigo 166, parágrafo 7º. Constituição Federal, hein? Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, aí você já vai traduzindo, PPA, LDO, LOA, créditos adicionais, no que não contrariar o disposto nesta seção, que é a seção que trata de orçamento, artigos 165 a 169, as demais normas relativas ao processo legislativo. Então, primeiro vamos observar o quê? As normas do processo orçamentário. No que não contrariar, aí temos, no que não contrariar, as demais normas relativas ao processo legislativo. Esse processo legislativo é o processo comum. O veto é uma dessas normas. Então, vamos supor que ocorreu o veto. Vetar significa tirar. Então, o presidente não concordou com o D4 e vetou. Vetou D4. Vetar é tirar, não é? Vou tirar, olha só, tirei. Vetar é tirar. E agora? E agora, continuando um pouco mais, as regras do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, apesar de não termos aí, são 15 dias úteis, o silêncio do presidente da República importará sanção. Cuidado, já peguei algumas questões onde a banca trocou sanção por o silêncio do presidente da República, importará no veto, negativo, importará na sanção. Parágrafo 3º. Parágrafo 4º. O veto, hein, gente, será apreciado em sessão conjunta. Aí a banca troca o veto pelo projeto. Não é o projeto, é o veto. Se fosse o projeto, não ia acabar nunca a apreciação. Então, o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias, aqui são corridos, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, para derrubar o veto, só por maioria absoluta, não confundam. Para aprovar o projeto, basta apenas maioria simples. Para derrubar o veto, só através de maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então, temos aí duas hipóteses válidas, né? Que eu vou resumir aqui para vocês. A primeira, o Congresso Nacional derruba o veto. Para que o Congresso possa derrubar o veto, só através de maioria absoluta. Aí você tem, vetar foi tirar. Então vejam que D4 sumiu, porque ele foi vetado, né? Então vetar é tirar. Por maioria absoluta, o Congresso derrubou o veto. Ao derrubar o veto, olha só, D4, ó,
voltou. Então, derrubar o veto fez com que D4 voltasse. E agora o projeto será enviado para promulgação. Mas a outra hipótese, qual é? O Congresso Nacional não consegue derrubar o veto, não obteve a maioria absoluta. Vetar foi tirar, D4, ó, fora. Como o Congresso não derrubou o veto, o projeto será publicado sem a parte vetada, exatamente assim. Receita prevista 20 mil, despesa fixada 18 mil. Mas, Wilson, aí teremos um desequilíbrio. Eu até concordo com vocês, mas desequilíbrio, nesse caso, matemático, não desequilíbrio orçamentário. Então, lembrados, qual a base, a regra do princípio do equilíbrio orçamentário? Temos que ter receitas suficientes para cobrir despesas. E é o caso desse projeto. Temos receita prevista na ordem de 20 mil e a despesa fixada na ordem de 18 mil. Então, houve, de certa forma, um desequilíbrio matemático, mas não um desequilíbrio orçamentário. Concorda? Ok. Bem, ainda tratando da fase da apreciação, imagine que o projeto foi encaminhado ao Congresso. E o Congresso vai apreciar, passando por todo aquele trâmite que eu já expliquei, né? Mas apreciar significa a votação. Votação final. Se a votação, gente, esse Congresso, esse projeto, poderá ser aprovado ou não. Os parlamentares vão apreciar. Eles podem, ó, aprovamos, ó, não aprovamos. Então, teremos aí a possibilidade da rejeição. E é exatamente isso que eu vou agora trabalhar com vocês. Será que os parlamentares poderão rejeitar o PPA, a LDO e a LOA? Será? Vamos à resposta. Pergunto, cabe rejeição ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias e ao projeto de lei do PPA? Vou começar com esses dois, hein? Resposta. Primeiro argumento. Há quase um consenso na doutrina acerca da impossibilidade jurídica de o Poder Legislativo rejeitar o PPA e a LDO. Gente, as bancas já admitem que não há como rejeitar. E para isso, vamos utilizar aqui, eu vou utilizar a fundamentação legal que está no ADCT, artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, incisos 1 e 2. Então, em relação ao PPA e à LDO, não cabe a rejeição. Por quê? Vejam só. Artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1 do ADCT. O projeto do plano plurianual, marquei, aí já passem para baixo, devolvido para a sanção. Ora, sancionar significa eu estou concordando com o que você aprovou. E, logicamente, ninguém vai concordar com aquilo que foi rejeitado. Então, vejam que a Constituição Federal apenas imaginou o quê? A possibilidade da sanção, devolvido para a sanção. Sancionar significa concordo com aquilo que já foi aprovado. Essa lógica, esse argumento, vale tanto para o PPA quanto para a LDO. Devolvido também para sanção. E assim eu concluo, se o legislador mencionou apenas a possibilidade de sanção, fica afastada a possibilidade de rejeição, uma vez que não cabe sancionar o que foi rejeitado. Estão vendo? Então, para a sua provinha, não cabe rejeição nem ao projeto de lei do PPA, nem ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento valerá apenas para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Está onde? Constituição Federal? Vamos lá. O segundo argumento toma por base o disposto no artigo 57, parágrafo 2º da Constituição Federal, segundo o qual a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação da LDO. Então, não pode rejeitar o PPA, não se pode rejeitar a LDO. E se a pergunta fosse essa aqui, cabe rejeição ao projeto de lei do orçamento anual? Se a pergunta fosse essa, a resposta não seria a mesma que eu utilizei para o PPA e para a LDO. É que a própria Constituição Federal, em seu artigo 166, parágrafo 8º, previu tal possibilidade, ao assinalar no dispositivo que
os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados para cobrir um crédito adicional especial ou suplementar, desde que previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Então, cabe sim a rejeição somente em relação ao projeto de lei do orçamento anual. Vamos fixar na tela. O mesmo raciocínio, no sentido da impossibilidade de rejeição, não pode ser empregado em relação ao projeto de lei orçamentária anual. É que, neste caso, a própria Constituição Federal de 88 previu tal possibilidade ao assinalar, em seu artigo 166, parágrafo 8º, que os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia específica autorização legislativa. Uma breve explicação do dispositivo. Esses recursos que ficarem sem despesas correspondentes representam uma sobra. E essa sobra já é a fonte que a própria Constituição Federal indicou para cobrir um crédito adicional especial ou suplementar. Mas, para isso, o Poder Legislativo tem que autorizar. Temos que ter autorização prévia e específica do Poder Legislativo. Mas não esqueçam, essa sobra poderá sim ser utilizada para cobrir um crédito suplementar ou especial. Artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal. Gente, a competência para iniciar o processo orçamentário, como foi exaustivamente aqui debatida por mim e mostrada para vocês, é do chefe do Executivo. Na esfera federal, presidente. Na esfera estadual, governador. E na esfera municipal, o prefeito. É a chamada competência privativa, onde, pelo entendimento do STF, não cabe a delegação, e já sabemos disso. Eu já falei bastante em relação a isso. Mas agora, imaginem que o Executivo, isso vale para o presidente, vale para o governador ou para o prefeito. O Executivo, ele não enviou o seu projeto de lei. E agora, o que vai acontecer? A consequência disso, crime de responsabilidade. Mas não basta apenas punir o mandatário, punir o governador, o prefeito ou o presidente. O orçamento não foi encaminhado. Como vamos executar as ações no próximo exercício, se eu não tenho orçamento, já que o projeto de lei não foi encaminhado? É isso que a banca poderá montar. É essa situação que você poderá encontrar na sua prova. O não envio do projeto de lei orçamentária anual. Além do crime de responsabilidade, já falado por mim, temos outra consequência. Como vamos solucionar tal problema? Vamos ver. Não envio do projeto de lei do orçamento anual. Digamos que, em 2015, no ano passado, estávamos executando o orçamento que foi elaborado em 2014. É assim que funciona, não é? Em 2015, estávamos lá, executando um orçamento que foi elaborado em 2014. Em 2015, o Poder Executivo, ele deveria ter encaminhado o projeto de lei ao Poder Legislativo para 2016. Só que ele não encaminhou. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: o Poder Legislativo, como não recebeu o projeto de lei do orçamento anual nos prazos previstos na esfera federal, Constituição Federal lá no ADCT, na esfera estadual, Constituição Estadual, e na esfera municipal, na lei orgânica. Então, se o Poder Legislativo não recebeu o projeto de lei, ele vai considerar como proposta a lei do orçamento vigente. Vai considerar como proposta, efetuará as devidas alterações e esse projeto de lei, ele será executado no ano seguinte. Isso está onde? Isso está na Lei 4320/64, em seu artigo 32, que estabelece: se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta
a lei de orçamento vigente. Ô Wilson, é aquela história do repeteco? Exatamente. Sempre teremos repeteco no não envio da proposta. Nesse caso, o Poder Executivo não enviou. O que vai acontecer é repeteco. Quem vai repetir é o Poder Legislativo, hein? Mas temos outra situação. Nessa primeira, quem falhou foi o Poder Executivo. Na segunda, a falha será do Poder Legislativo, não devolução do projeto de lei orçamentária anual. Olha só o que acontece. Estávamos, em 2015, executando um orçamento que foi elaborado em 2014. Ok. Em 2015, o Poder Executivo fez a parte dele. Encaminhou ao Poder Legislativo o projeto de lei para 2016. Ok? Vão acompanhando. Só que, até o final de 2015, 31 de dezembro de 2015, o Poder Legislativo não aprovou, não devolveu ao Poder Executivo. E agora, como vamos começar 2016, iniciar o exercício financeiro de 2016 sem ter uma lei orçamentária aprovada? É a Lei 4320/64 que disciplina também essa situação? Não. É a LRF? Não. É a Constituição Federal? Também não. Essa situação, ela vem sendo disciplinada ano a ano. Isso porque, gente, não temos ainda aquela lei complementar federal citada no artigo 65, parágrafo 9º da Constituição Federal, que eu já falei sobre ela, né? Então, todo ano a LDO, ela vem regulando tal problema, vem indicando o que deverá ser feito. E o que deverá ser feito? A LDO diz, olha, caso o Poder Legislativo não devolva, fazendo com que o Poder Executivo não sancione a sua lei orçamentária anual até o final do ano, ele, Poder Executivo, estará autorizado a executar parcialmente as dotações que ainda estão sendo trabalhadas, estudadas no Congresso. Então, essa execução será parcial. Em alguns casos, haverá um limite de 1/12 por mês. Aí a banca vai e chama de 1/10. Então, gente, memorizem a situação. Caso o presidente, quando eu falar presidente, valerá para governador e para prefeito, hein? Caso o presidente não sancione a sua lei orçamentária anual até o final do ano, ele estará autorizado a executar parcialmente algumas dotações dos programas que estão sendo discutidos ainda no Congresso, no Poder Legislativo. Quem regula isso, Wilson, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E não foi diferente para 2016, artigo 56. Se o projeto de lei orçamentária de 2016 não for sancionado pelo presidente da República até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de... Olha só, gente, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de... O que isso significa? Vou marcar e mostrar para vocês. Poderá ser executada para o atendimento de. Significa dizer que a LDO, ela autorizará determinadas despesas. Determinadas e não todas, hein? Se a banca colocar assim, ó, se o presidente da República não sancionar o seu projeto de lei até o dia 31 de dezembro, ele estará autorizado a executar parcialmente qualquer dotação. Não é qualquer dotação. Poderá ser executada para o atendimento de. Aí agora veremos quais são as dotações que a LDO autoriza diante de tal situação. Primeira, despesas com obrigações constitucionais ou legais da União. 2, bolsas de estudo no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
todas as bolsas de estudo. Decorem assim: bolsas de residência médica e do Programa de Educação Tutorial, PET. Bolsas e auxílios educacionais dos programas de formação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Bolsas para ações de saúde da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, bem como Bolsa Atleta, bolsas do Programa Segundo Tempo, bolsas do Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Pronametro, e Bolsa Verde, instituída pela Lei 12.512, 14 de outubro de 2011. Tem mais: pagamento de estagiários e de contratações temporárias por excepcional interesse público na forma da lei. 4. Ações de prevenção a desastres classificadas na subfunção Defesa Civil. 5. Formação de estoques públicos vinculados ao Programa de Garantia dos Preços Mínimos. 6. Realização de eleições e continuidade da implantação do sistema de automação de identificação biométrica de eleitores pela Justiça Eleitoral. 7. Importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, no valor da cota fixada no exercício financeiro anterior pelo Ministério da Fazenda. 8. Concessão de financiamento ao estudante. 9. Ações em andamento decorrentes de acordo de cooperação internacional com transferência de tecnologia. 10. Dotações destinadas à aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, classificadas com identificador de uso 6. 11. Outras despesas correntes de caráter inadiável, até o limite de 1/12 do valor previsto, multiplicado pelo número de meses decorridos até a publicação da respectiva lei. 12. Ações relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 13. Aquisições em empresas estratégicas de defesa. Para finalizar, parágrafo 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito, essa situação, a conta da Lei Orçamentária de 2016, a utilização dos recursos autorizada neste artigo. Então, gente, acontecendo essa sistemática aí, essa situação, o Legislativo não aprovou, provocando o quê? Que o Executivo não sancione a sua lei até o final do ano. Essas despesas para 2016 foram autorizadas pela LDO. Cuidado, hein? Somente essas aqui. Raramente as bancas perguntam quais são as despesas ou marca alternativa que apresenta uma dotação que poderá ser executada parcialmente no caso da não sanção por parte do chefe do Executivo. Uma dessas irá aparecer na sua questão. Raramente, como eu falei, as bancas cobrem isso aí. Mas eu imagino o seguinte: a banca criando a situação e colocando lá numa alternativa o pagamento dos estagiários. Aí você vai se pegar nela, né? Opa, pagamento de estagiário? Ele foi lembrado dessa situação? Foi sim. O pagamento de estagiários não será prejudicado pelo fato de o Executivo não sancionar o seu projeto de lei até o final do exercício. Mas a banca poderá escolher qualquer um dos incisos que eu acabei de apresentar para vocês. Ok? Então, muito cuidado com isso aí. Continuando o ciclo na tela, agora veremos o significado da aprovação. Isso aqui, quem gosta muito, é a Fundação Carlos Chagas, hein? A aprovação consiste em quê? Aí teremos 3 momentos distintos para a aprovação. O primeiro é a decretação. A aprovação consiste na decretação. O que é decretar? A decretação acontece quando o Poder Legislativo aprova, eu coloquei no material, determinação aprovada pela Casa Legislativa, condicionada à manifestação do Poder Executivo para tornar-se lei, mediante a sanção do Executivo. Depois da decretação, pela ordem, virá a sanção. É nesse momento que o Executivo concorda com a decretação, concorda com a manifestação do Poder
Legislativo. Então, sancionar, sanção, consiste no ato pelo qual o Executivo concorda com a manifestação de vontade do Legislativo, objetivando forjá-la em espécie legislativa, nos termos do decreto/autógrafo, operando-se de maneira expressa através de manifestação nos autos do competente processo. Artigo 66, parte final da Constituição Federal, ou tácita, de modo que o silêncio do Executivo, no prazo de 15 dias, importe na sanção, que é a sanção tácita da propositura. E, por fim, vem a promulgação. Promulgação não passa de mera comunicação aos destinatários da lei, de que esta foi criada com determinado conteúdo. Nesse sentido, pode-se dizer que é o meio de constatar a existência da lei. Esta é perfeita antes de ser promulgada. A promulgação não faz a lei, mas os efeitos dela somente se produzem depois daquela. Gente, não confundam promulgação com publicação. Então, se a questão cobrar a aprovação consiste em quê? Você vai responder assim: decretação, sanção e promulgação, nessa ordem. A promulgação, para resumir o que ela significa, é a divulgação da lei através de um ato solene. Eu sempre apresento como exemplo a promulgação da Constituição Federal, onde Ulisses Guimarães, ao término dos trabalhos, pegou o livro que representava a Constituição Federal, levantou e bradou: declaro promulgada a Constituição, tererê, tererê. Ele apenas divulgou através de um ato solene. A publicação não está inserida dentro do contexto da aprovação. A publicação é para o público externo, a promulgação é para o público interno. Vejam como. Publicação. A publicação da lei orçamentária não é um ato de aprovação, mas exigência para que a lei possa surtir seus efeitos. Os entes governamentais de maior porte possuem meios de divulgação das leis e dos demais atos formais de seu interesse. A diferença entre a promulgação e a publicação é que a primeira tem por objetivo dar conhecimento da existência da lei para os órgãos da administração, aos encarregados de dar a sua execução. Então, ela é interna, enquanto a publicação dá conhecimento aos particulares. Pela promulgação, a lei torna-se eficaz para as pessoas administrativas e, pela publicação, a eficácia é para o público. Então, gente, cuidado. Para se obedecer ao princípio da publicidade, não é o ato da promulgação, é o ato da publicação, ok? E estamos quase fechando o ciclo orçamentário. E agora, falta o quê? Verifiquem comigo. Já vimos todas essas fases. E agora, vamos ver a execução. Executar a lei orçamentária anual significa arrecadar a receita e realizar a despesa dentro do exercício ao qual compete. Eu separei 2 capítulos inteiros, um para falar de receita, o outro para falar de despesa. Então, por enquanto, eu só estou mostrando como se executa a LOA, arrecadando receitas e realizando despesas. Fechando o ciclo, vem o controle e avaliação. Esse controle acontece antes do gasto, durante o gasto e a posteriori do gasto. Pela Lei 4320/64, em seu artigo 75, temos: o controle da execução orçamentária compreenderá 1. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos. 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Artigo 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. E fechando, temos a avaliação.
A avaliação orçamentária é a parte do controle orçamentário que analisa a eficácia e a eficiência dos custos de ação cumpridos e proporciona elementos de juízo aos responsáveis da gestão administrativa para adotar as medidas tendentes à consecução de seus objetivos e à otimização do uso dos recursos colocados à sua disposição, o que contribui para realimentar o processo de administração orçamentária. O propósito da avaliação é de contribuir para a qualidade da elaboração de uma nova proposta orçamentária, reiniciando um novo ciclo orçamentário. Essa definição traz dois critérios de análise, o de eficiência e o de eficácia. Trata-se de atribuição do sistema de controle interno de cada poder, conforme artigo 74, inciso 1 da Constituição. O ciclo orçamentário está encerrado, mas não o assunto, gente. Agora imagine que a lei orçamentária anual foi aprovada. Dentro da LOA temos o quê? Os créditos orçamentários. E esses créditos terão que ser transferidos para quem? Para as unidades orçamentárias. E como essa transferência vai acontecer? Não esqueçam que temos o órgão central, os órgãos setoriais e as unidades orçamentárias. Essa transferência que ocorrerá não apenas dos créditos, mas também dos recursos, veremos daqui a pouquinho. Até já.